sequência às atividades do nosso congresso, agora nós vamos ter uma apresentação falando sobre os reflexos da PEC 06/2019 no Tesouro, no processo legislativo e na Previdência Servidor Público. Para isso, nós vamos convidar o secretário de Estado da Fazenda de Alagoas, Jorge Santoro, e quem vai fazer a mediação dessa apresentação é o vice-presidente da ANEPREM e presidente do Alagoas Previdência, Roberto Moisés. Bom dia ainda. De novo, está bem atrasado aqui. O doutor Alex está chegando, tá? Mas para do adiantar da hora, a gente vai dar início a essa palestra, tá? E aí dispenso a apresentação do doutor Jorge Santoro, secretário de Fazenda de Alagoas, o mestre na questão de tesouro, e aí ele vai iniciar a palestra dele, tá? E vocês ficam à vontade aí, que a gente está aqui para responder qualquer dúvida que tiver. Boa palestra, doutor. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui nesse congresso tão importante. Momento, como eu falei na abertura do evento, momento ímpar da história brasileira. Mais uma reforma à Previdência, alguma bem profunda. Vou mostrar um pouquinho da situação do Alagoas Previdência, da repercussão disso, a questão fiscal do Estado de Alagoas, como a gente vê a situação para o futuro. A gente tem procurado trabalhar a questão previdenciária desde 2015 aqui em Alagoas com bastante profundidade, estudando as repercussões nas contas públicas. O cenário, vocês vão ver, é preocupante, não só em Alagoas, como na boa parte dos estados do Brasil. E a gente tem tentado antecipar essa problemática, né? E a gente tem feito um trabalho bastante intenso. Passamos o último ano, o Roberto participou diretamente, o Marcelo que está ali, a equipe do Alagoas Previdência, discutindo mecanismos, formas, junto com o Banco Mundial. Alagoas vai ser o primeiro estado da federação a ter o programa Progestão. Não é o Progestão Previdenciária, não, mas é um Progestão de estados com o Banco Mundial, um financiamento em que a gente vai fazer diversas reformas na área administrativa. É uma reforma administrativa bastante significativa no estado de Alagoas nos próximos anos. Ou seja, a gente vai tentar antecipar os problemas mexendo em alguns pontos das normas de recursos humanos do estado de Alagoas, para conseguir ganhar um fôlego financeiro, um fôlego fiscal para os próximos anos. Um pouquinho do panorama, né? Como a gente está a distribuição dos segurados aqui no estado, né? O fundo financeiro responde por 70%, ou seja, Alagoas tem um fundo financeiro civil, né? Um fundo financeiro militar, que a gente separou, um fundo capitalizado, que é o previdenciário, e o fundo. E a gente criou agora, recentemente, a Previdência Complementar, que começa a funcionar já esse mês, e novos servidores vão entrar a partir dela. Aí a separação é uma separação entre o fundo financeiro e o fundo previdenciário. A gente escolheu uma data de corte, que foi o ano de 2007, os servidores que entraram a partir de 2007 entram no fundo previdenciário. Aí a gente tem um panorama da composição dos servidores. Hoje a Alagoas tem 37 mil servidores ativos, 25 mil inativos, 7.800 pensionistas. Ali no número dos servidores ativos também está o grupo de servidores cobertos com o fundo previdenciário. Como eu expliquei agora, a composição, né? A gente cobra ainda 11%, ou seja, aí a reforma da Previdência, a gente está mandando para a Assembleia Legislativa, provavelmente na próxima semana, vai ter uma mudança bastante representativa. A gente está saindo de 11% para 14%, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, qual é o impacto disso no Tesouro, de forma financeira. E tem a questão dos militares, né? Na última versão da reforma, que foi aprovada na Câmara, está indo para o Senado, aí a gente vai ter que adotar aquela sistemática de transição de 9,5% para 10,5%,
e que no caso de Alagoas, o 9,5 é menor do que a gente arrecada hoje, um pouquinho menor, e o 10,5 é um pouquinho maior. Em Alagoas, a repercussão, num primeiro momento, é negativa da reforma dos militares, e no segundo momento ela fica um pouquinho superior à situação atual. Aí então um pouquinho a composição entre legislativo, executivo, TCE, os poderes, né? Como está distribuído isso e o salário médio. Vocês vejam que isso não foge ao resto do país. O salário médio dos poderes é maior que o do executivo, né? E um dado importante, né? Os poderes, na sua maioria, nos próximos 5 anos, como TCE, o legislativo, né? Praticamente todo mundo se aposenta em Alagoas. É um dado muito preocupante. Aí é um gráfico interessante, a gente tira os militares da conta, né? Só servidor civil, ou seja, em Alagoas, os servidores civis inativos já estão superando já ali os ativos. Esse ano já passou esse gráfico antigo, está um pouquinho desatualizado. Hoje temos mais inativos civis que ativos civis. Mas na frente eu vou apresentar um gráfico que mostra essa situação de uma maneira financeira, que é bastante interessante. Aí está o último balanço atuarial de Alagoas, 32 bilhões negativo. É um dado bastante impactante, o que mostra a nossa curva fiscal do futuro, né? Nós estamos bem deficitários, né? Isso é uma tônica de todos os estados do Brasil. E aí está o déficit atuarial por poder, né? O executivo, de longe, é o maior déficit atuarial, e aí os militares estão aí, né, Roberto? É um peso grande, praticamente 55% do déficit do estado de Alagoas já é do fundo militar, o que impacta isso, e vocês vão ver mais adiante que essa situação só piora no futuro. Esse gráfico aqui é bastante interessante, porque ele compara, né, e cria uma taxa ali de crescimento do nosso cobertura do déficit. A gente vê claramente aqui, o déficit de Alagoas já está em 15,16% da sua receita corrente líquida. É bastante expressivo, ou seja, o que o Tesouro do Estado tem que aportar para fechar a conta. Você vê que há uma variação de 15 para 18 bastante significativa. Esse déficit em relação à receita corrente líquida cresceu substancialmente nos últimos anos. E a nossa estimativa é que isso vai crescendo permanentemente, consumindo toda a capacidade fiscal do Estado do futuro. Ou seja, a gente precisa mexer nisso para tentar voltar a ter uma capacidade financeira importante. Esse gráfico, eu peço a atenção de vocês, que é um gráfico muito importante. O azul é o fundo de previdência, ou seja, o fundo capitalizado. Vejam só que ele tem uma barriga, mas depois ele declina, ou seja, ele é um fundo que está resolvido, ou seja, ele tem um aumento de despesa, mas depois a despesa vai caindo, ao longo do tempo se ajusta e o Estado não terá problema em relação ao fundo capitalizado. O fundo financeiro, que é o civil, acontece a mesma coisa. Ele tem um momento crítico, que é 2023, e isso a gente vai ver mais adiante. Esse é o momento que a gente vê como um momento de maior esforço que seria do Tesouro, ou seja, se não tem reforma da Previdência, o Estado não faz nenhuma mudança na área de pessoal, em 2023, provavelmente, Alagoas não teria recursos financeiros para pagar sua folha. Tá? É a nossa expectativa. E isso é bastante impactante. E qual é a maior causa disso? É o gráfico em verde. Reparem que o crescimento do déficit do fundo dos militares cresce sem parar. Sem parar. Ele não tem mais fim. E aí, que nos preocupa muito, Roberto me falou que é um ponto de debate muito grande dentro do Congresso,
é a mudança, né, da PEC, da emenda 103, constitucional já, passando os militares diretamente para o Tesouro. Ou seja, os militares não vão poder cobrar contribuição extraordinária, eles vão diretamente para a conta do Tesouro. Como é que eu vou controlar isso? Eu vou continuar eles lá na Previdência, com acompanhamento do déficit. Hoje aqui em Alagoas, nenhum aumento de pessoal é dado sem antes ouvir o Alagoas Previdência. O Alagoas Previdência faz um estudo de impacto. Às vezes um pequeno aumento de um órgão pequeno chega a dar uma despesa atuarial de R$1 bilhão. Um pequeno aumento. Isso é importante para a gente entender o impacto de qualquer decisão da gestão fiscal em relação à folha na Previdência. Então a gente tem feito isso desde 2016. Isso tem dado bastante informações para a tomada de decisão mais correta possível. E aí a gente vê que qualquer coisa que a gente fizer com o militar, o impacto é muito profundo, porque as regras de aposentadoria hoje estão vigentes dos militares, fazem com que eles tenham pouco tempo de contribuição em relação ao que tem que se pagar no futuro. Aí um dos gráficos que a gente montou, olhando o microdado hoje das folhas pessoais do Estado, né? Reparem que a gente dividiu aí em 3 grupos, né? Professores, militares, demais servidores, para vocês entenderem um pouquinho da sistemática disso e dos impactos, né? A reforma ajuda muito na questão dos professores, né? E também ajuda nos militares quando você aumenta, ganhando pelo menos mais 5 anos aí em relação aos militares, né, Roberto? Eu acho que esse é um ponto muito importante, dar um fôlego para os estados, deixarem mais 5 anos. Hoje a taxa de renovação, ou seja, a gente assumiu o governo, já contratamos 1.000 policiais militares, fizemos concurso para mais 500 e tivemos uma decisão judicial obrigando a gente a contratar 300 de um concurso de 2006, agora, recentemente. Mesmo assim, somando todos esses, eu vou ter o mesmo número de policiais no início do governo. Ou seja, botando 2.000 policiais militares a mais para dentro, eu não consegui, a taxa de saída foi maior. Então é muito impactante isso no caixa, porque eu estou lá pagando esses policiais, os ativos e os inativos. E esse gráfico mostra bastante bem isso aí, e mostra que os outros servidores, né, tá um grupo muito grande para se aposentar. Nossa expectativa é que nos próximos 5 anos, cerca de 7.000 servidores, Roberto, vão se aposentar no estado de Alagoas, o que para o estado de Alagoas é 20% do grupo de ativos. É muito expressivo isso. Ou seja, eu vou ter capacidade financeira de contratar servidores na mesma proporção? Não terei. Alagoas não conseguirá repor esse grupo de servidores que vai se aposentar. Temos que buscar outras soluções, outros caminhos, que a gente não vai ter como pagar essa conta. E aí mostra um pouquinho algumas situações interessantes, né? Vocês podem reparar que o salário médio dos militares é 150%, não sei se está aqui esse dado aqui, esse gráfico, mas os militares aposentados ganham cerca de 50% a 80% do salário médio em relação aos ativos. Isso acontece com os professores também. Esse diagnóstico é muito importante, porque você vai olhar lá, por que acontece isso? Você está tendo tantos entrantes nos militares, né? A gente vai olhar lá, a gente verificou que nos últimos 2 anos da carreira do militar, ele tem 3 promoções seguidas. 3 promoções seguidas. E aí a gente verificou que era um problema da nossa lei. Os professores têm um outro problema que a gente identificou, fazendo análise desses dados a partir dos dados da Previdência. Identificou que a carreira dos professores, ela tem no último nível um aumento de 32%, ou seja, os professores passam a vida inteira ganhando aumentos de 5%. 2 anos antes de se aposentar, ele tem um pulo na carreira de 32%.
Isso atuarialmente é um desastre completo. Ou seja, a gente precisa consertar essa lei que trata da carreira do professor. É melhor pagar um pouco mais no início do que hoje é pago, do que eu pagar mais no final. Ou seja, a gente está comprometendo as gerações iniciais, as carreiras iniciais, para favorecer o aposentado no final, o que torna insustentável de forma financeira esse modelo previdenciário de Alagoas. Essas duas carreiras, só essas duas carreiras geram um problema financeiro e fiscal para o Estado bastante significativo. Levamos quase 3 anos para descobrir isso, né, Roberto? Não é fácil identificar esses problemas, parece simples, mas as normas de folha têm diversas interpretações e repercussões. Aí está um gráfico bastante interessante que mostra aí a situação dos inativos, né? A taxa de crescimento da folha de ativos está cada vez menor, ou seja, mesmo Alagoas deu nos últimos anos praticamente 3 aumentos gerais. Só num ano não deu aumento geral para os servidores ativos, repondo a inflação. E mesmo assim, a taxa de crescimento da folha tem se mantido bastante baixa, bem abaixo da inflação, o que mostra que servidores indo para a inatividade tem sido bastante agressivo o número e crescente, né? Já os inativos, a folha vem crescendo de forma consistente e acima da inflação todos os anos, o que mostra que isso é sustentável no longo prazo. E aí um pouquinho, né, essa questão fica bastante vista, quantidade de aposentadorias por ano, né, em Alagoas. Ou seja, nos próximos, como eu falei, nos próximos 5 anos nós vamos ter quase 8 mil aposentadorias, o número até pior que eu falei, 7,8 mil aposentados aqui nos próximos 5 anos. A gente tem órgãos como o Tribunal de Contas que não vai ter mais servidor ativo nenhum, todos se aposentam. A Secretaria de Fazenda, nos próximos 5 anos, eu vou ter apenas 150 a 200 servidores ativos. É muito impactante essa situação. E isso vai em vários órgãos, vai mudando de órgão para órgão. Alagoas ficou muitos anos sem fazer concurso. E por que ficou tantos anos sem fazer concurso? Porque não tinha como pagar. Se contratasse, não ia pagar. E a situação hoje de Alagoas estaria como a situação de alguns estados do Brasil, como o Rio, como o Rio Grande do Sul, né? Em que hoje não consegue, tem muita dificuldade em pagar a folha. Essa era a situação. Tomou-se uma decisão lá em 2007 de não repor a mão de obra. Isso fez com que o Estado ficasse sustentável. Mas nós temos problemas. Nós temos em alguns lugares com precarização de mão de obra que precisam ser resolvidos no curto prazo. E isso vai ser um desafio. Como resolver, né, essa precarização em alguns setores aqui do Estado e como a gente vai conseguir dar sustentabilidade financeira ao Estado, continuando dando. Seria uma estimativa do impacto da reforma, ou seja, só em mudar de 11 para 14, né? A gente está aí com um gráfico, a gente tem um impacto a partir do ano que vem, o ganho financeiro é bastante expressivo, é 100 milhões, aí não está os militares, é só servidores civis. Os militares, no primeiro ano a gente teria, na faixa de 9,5, a gente perderia 16 milhões, e com 10,5 a gente ganharia 18 milhões em relação ao que é hoje. Mais ou menos isso. Então, na verdade, a gente tem um impacto de imediato bastante significativo. Alagoas é um dos estados, hoje já temos 15 estados que já mudaram para 14, se não me engano, né? A gente ainda não fez essa mudança ainda, vai fazer agora, está mandando um projeto para a Assembleia. É uma mudança importante do ponto de vista fiscal. O estado de Alagoas, para vocês terem uma ideia, em 2015, ele tinha uma dívida que representava 177% da sua receita corrente líquida. Ou seja, era uma dívida muito expressiva. Alagoas, pequenininho, era a 5ª maior dívida do país. Perdia para Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, e tinha mais um estado, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Alagoas era o quinto. Hoje, Alagoas está com
82% da sua receita de endividamento. Uma redução bastante expressiva. Reduzimos em 52% o endividamento do Estado de Alagoas, com um esforço muito grande. Fizemos diversas medidas, umas que eu reputo, que eu acho que é importante vocês entenderem. Alagoas, de 2015, a gente tomou a decisão de demitir todos os servidores seletistas que a gente tinha. E a gente está extinguindo todas as empresas dependentes do Estado. Isso parece pequeno, mas gerou uma economia nos últimos 5 anos para o Estado de em torno de 290 milhões de reais em folha. Eram servidores antigos, na sua maioria com tempo para se aposentar. Eu vou abrir perguntas no final, tá bom? Um tempo para se aposentar, decisão dura administrativa, impactante, claro que é, mas a gente não teria como pagar esses servidores. Então a gente tomou essa decisão e foram cerca de 1.000 pessoas seletistas, servidores, que a gente fez a demissão, a rescisão, e ajudou muito na diminuição da folha. Uma outra decisão importante foi as auditorias feitas pelo Alagoas Previdência, auditorias, revisões, prova de vida. Isso também teve um impacto muito significativo na despesa do Estado. Claro que não foi uma mar de flores. Judiciário dando liminar, decisões administrativas, foi muita briga ao longo desses últimos 5 anos, e ainda continuamos brigando. O recadastramento dos inativos não acabou ainda, mas o conjunto dessa obra aí deu uma redução que a gente estima em torno de 2,5 milhões por mês na folha, o que para Alagoas é muito significativo, essas reduções. Nós estamos falando de pessoas que simplesmente estavam mortas. Tivemos casos que o Roberto foi parar no judiciário, né? De pessoas que recebiam em nome de uma pessoa morta. E a família nem sabia que a pessoa, que a aposentada já tinha falecido, né? A família nem sabia. Tinha um advogado que ganhava em nome dela. E de todos os casos a gente encontrou nessas auditorias e revisões de benefícios. Isso foi muito importante para o Estado ter o crescimento, mesmo ruim, como eu mostrei aqui agora há pouco, mesmo o crescimento teria sido ainda maior. A gente teria crescido a uma taxa talvez de 9%. A gente conseguiu segurar esse crescimento um pouco com essas auditorias. Então foi um trabalho muito grande da equipe do Alagoas Previdência, um trabalho difícil, né? Teve até trabalho de pesquisa social, né, Marcelo? Que pessoas recebendo, ou seja, você tinha lá pensionista, né, recebendo como esposa, e na verdade ela era uma filha, né? Casava-se filha no cadastro. Então esse trabalho de depuração foi muito importante. Bom, voltando aqui para a reforma, a gente está estimando que a mudança da parte da idade vai gerar uma economia de cerca de 15%, né, nos próximos anos. Ou seja, todo ano essas mudanças na parte de pensões, essas mudanças na parte da idade para se aposentar, vai gerar uma economia para o Estado de 15% da sua despesa atual, o que é bastante significativo. Somando o da contribuição e mais do pessoal, vai dar uns 150 milhões ano para o Estado. O que é mais ou menos, hoje a folha em ativos e ativos do Estado está em torno de 300 milhões. É como se eu economizasse meia folha por ano com a reforma da Previdência. Então é uma reforma importante. A gente, no primeiro momento, só 2 itens da reforma a gente não está implementando. Vamos aguardar um pouco mais. É a contribuição extraordinária. Alagoas optou por, nesse primeiro momento, não adotar. E também a questão do abono permanente. A gente não vai mudar essa regra. As demais regras nós vamos adotar integralmente no Estado. Vamos deixar por segundo momento esses 2 pontos, que não tem impacto financeiro imediato, esses 2 pontos.
e a gente acredita que isso vai ajudar bastante o Estado nessa questão da gestão. Uma coisa que eu deixo de mensagem para vocês, a importância, o trabalho da área de previdência com as áreas de fazenda. A minha visão, isso tem sido um fator de sucesso aqui em Alagoas. Esse trabalho coordenado e muito em parceria é fundamental. Em 2015, a gente tomou também, na reforma que a gente fez no nosso sistema de previdência, uma decisão muito importante, né, que eu esqueci de comentar antes. Foi passar o déficit de cada poder para dentro do 12º de cada poder. Essa decisão foi extremamente importante sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é você colocar o poder dentro do problema previdenciário. Porque é muito fácil dar aumento lá no DJ, que quem for pagar o aposentado é o Poder Executivo. Quando tira do 12º do poder, a decisão muda. Ele vai analisar com mais cuidado, ele vai fazer a conta com mais cuidado. Então, essa pequena mudança na nossa norma de colocar a cobertura do déficit dentro do 12º de cada poder, eu reputo como um grande ajuste fiscal que a gente procedeu e foi muito importante para o Estado hoje. O Estado de Alagoas, em 2015, era o Estado classificado com rating D de dado, era o pior rating de solvência fiscal dos Estados brasileiros. Hoje, a gente está no rating B, que é o segundo melhor. São apenas 10 estados do Brasil que têm rating B. A maioria, os outros 17, é C ou D. Então, é uma mudança muito grande em pouco tempo. Um dos pontos, além de outros, mas esse ponto eu acho muito importante, foi essa mudança da cobertura do déficit por cada poder, que colocou todo mundo dentro do problema fiscal do Estado de Alagoas. Ou seja, Assembleia, TCE, MP, Defensoria, também participam da gestão fiscal, também participam da decisão de aumento de servidores públicos. Não adianta o Executivo conter o aumento e o poder ir lá e dar um aumento. Gera uma pressão desmensurada e desbalanceada nessa situação. Para encerrar, queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar com vocês. Eu acredito que nós vamos ter vários estados, cada um vai fazer uma mudança nos seus regimes previdenciários. E no Nordeste houve um entendimento entre os governadores, Roberto, de todos adotarem no mínimo a pauta da idade e dos 14% de cobrança. Acho que vai ser unânime, mas cada um vai adotar uma sistemática diferente em relação à adoção das reformas. A gente optou aqui não incluir os municípios no projeto de lei, que está sendo encaminhado para a Assembleia. Alguns estados, como Goiás, está incluindo os municípios. A gente achou que isso geraria uma dificuldade para o Estado, no primeiro momento. Se a Assembleia quiser incluir, será ótimo, acho que vai simplificar a vida dos municípios, mas o Estado achou melhor não incluir agora no nosso projeto de lei, deixar a cargo da Assembleia tomar essa decisão. Eu acho que nós vamos viver um processo no país ainda de consolidação desses dados dessa reforma para os próximos 2, 3 anos. Alguns pactos já ainda impactantes, Roberto, que a gente ainda está digerindo. A questão da reforma dos militares para estados é muito impactante, ou seja, como a gente viu naquele gráfico que eu apresentei, a perspectiva é o que vai gerar problema fiscal para os estados, é a previdência dos militares, no longo prazo, não no curto, no longo prazo, porque não tem como a gente não repor o militar, não tem como fazer segurança pública, não se encontrou uma solução de segurança pública para se repor. Se não for 100% do que se aposentar, é próximo a isso a reposição dos militares. Então, diferentemente dos servidores civis, que tem soluções de tecnologia, tem soluções de gestão, que diminuem bastante a necessidade de reposição de mão de obra.
Mas os militares a gente não encontrou. Mesmo com o uso de tecnologia, de câmaras, de sistemas, ainda há necessidade de ter o homem, até porque o déficit é grande. Então, a perspectiva de colocar os militares direto no Tesouro, sem poder fazer esse acompanhamento de forma para e passo, como é feito hoje, é um risco fiscal bastante grande e a gente não foi favorável, mas é o caminho que o governo seguiu, o caminho que o Congresso tem seguido. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e a gente aqui em Alagoas vai tentar fazer esse acompanhamento de alguma maneira, ou seja, Alagoas vai, mesmo a lei não dando essa obrigatoriedade, já conversei com o Roberto, Alagoas vai tentar manter o controle do fundo militar, mesmo sendo totalmente arcado pelo Tesouro Estadual. Bom, queria agradecer, abrir para perguntas, se alguém que tiver alguma dúvida e quiser esclarecer algum ponto, se você queria perguntar, pode perguntar. Deixa eu só pedir para falar no microfone, porque eles estão gravando. O Rio Grande do Sul, o pessoal pegou e começou desde aos 15 anos, então filho de agricultor, como tem os direitos, né? Então, aos 50 anos se aposentam lá, é um emprego ser aposentado, né? Agora, os militares, aqui agora vai ser brincadeira, né? Os militares acho que vão ter que fazer concurso com 30 anos, aí vai diminuir o tempo deles aposentados. Aí lá na frente vai baixar a vida deles. Ah, sim, né? Aqui a gente teve um problema do concurso que eu falei para você. Fizemos o concurso em 2006, né? Naquela época eles eram jovens ainda e entraram agora, estão entrando em 2020. Ou seja, 14 anos depois, eu vou nomear cerca de 300 militares, uma decisão judicial, ou seja, eles vão ficar mais 15 anos e eu vou pagar eles quantos anos? Vou pagar a vida inteira dele, dos pensionistas dele. O impacto é avassalador, né? Mas esse tempo que eles estavam esperando, já está contando ou vai contar no dia que foram convocados? Não é por idade o militar, né? Não é por contribuição, não tem solução para o problema. Eles não contribuíram, né? Mas a idade deles avançou. Quando eles derem hoje, qual é a regra dos militares hoje aqui em Alagoas? Mulheres deu 44, né, Roberta? 44 anos se aposenta. E os homens 48 no máximo, estão todos aposentados. Né? Então, é muito difícil enfrentar isso. Não tem tempo de contribuição? Hoje não, né, Roberto? Militares têm um tempo, né? Mínimo, acho que é 15 anos, se não me engano. Explica aqui, Roberto. Atualmente, os militares têm um tempo de contribuição, mas você sabe, eles não é igual ao do civil. Eles têm a sua transferência para a reserva e a sua reforma, que é diferente. Então, tem o tempo de contribuição mínimo e tem a idade lá estabelecida para alguns. Agora, com a nova reforma, estão aumentando um pouquinho isso, mas, de qualquer maneira, o impacto é muito grande com relação aos militares para os estados. Não, a idade é preocupante, porque eles, às vezes, eles entram com uma certa idade, né? A idade máxima, aí depende do concurso, do edital, não é isso? Como é que se fizeram no estado aqui? Acho que limitaram a idade de 40 anos, alguma coisa. 40 anos limitaram a idade. Vai ingressar? Para o militar, sim. O militar, sim. Tem discussões judiciais, essas coisas todas, sempre tem, mas aqui tem essa questão aqui da idade limite para o militar, tá? Mas isso é para o militar, tá? O militar, quando ele entra acima dos 40 anos, é um complicador. Bom dia.
Senhor, gostaria que o senhor esclarecesse na prática como seria essa cobertura do déficit repassada para o outro poder no âmbito do município, considerando que nós só temos o executivo e o legislativo, né? Como se faria esse repasse desse déficit para a Câmara Municipal, para o poder legislativo no âmbito do município, né? Na prática. Na prática, a gente fez uma mudança na norma dizendo o seguinte: cada poder arca com seu déficit. Só isso. Na norma previdenciária nossa, a gente colocou isso de maneira explícita. Ou seja, no caso do município, se você colocar isso na sua norma previdenciária, dizendo que cada poder arca com seu déficit, ele vai ter que arcar com o déficit dele usando o duodécimo dele, e não o poder executivo pagando, entendeu? Mas tem que estar expresso na norma previdenciária, de maneira bastante clara. Aqui em Alagoas, inclusive, houve uma emenda legislativa que colocou o seguinte dispositivo: se por acaso o poder não fizer o recolhimento do déficit, o poder executivo está autorizado a reter o duodécimo do poder para cobrir esse valor. Então, aqui nós tivemos vários meses, né, Roberto, em que o poder legislativo não repassou o déficit. E aí, no mês seguinte, a gente foi lá e segurou do duodécimo o valor exato que o executivo arcou com a cobertura do déficit. Entendeu? Então, isso é uma medida muito importante, muito impactante. Para vocês terem uma ideia, esse ajuste representou em Alagoas uma economia de cerca de 2% da receita corrente líquida do Estado por ano, o que é bastante impactante. Meu questionamento, inicialmente, a maioria das legislações do município prevê que o déficit, que a Previdência foi criada pelo Executivo, seria coberto com o Tesouro. Isso é a regra geral. Como também essa iniciativa de uma norma nesse sentido, seria do Executivo, do Legislativo, onde se entraria a questão do vice de iniciativa, se fosse o caso, né? Considerando que o Executivo estaria propondo uma norma legislativa que poderia, em tese, ser questionada. Mas eu achei muito importante a colocação do senhor, e inclusive vou dar uma olhada aqui na legislação de Alagoas, ver se é possível a gente levar para o âmbito do município. Muito obrigado. Para explicar o seguinte: nossa legislação, a nossa lei do regime próprio de Previdência Social, como se trata de regime próprio, de unidade gestora e entidade gestora, nós temos esse poder, e não houve, nem o próprio Tribunal de Justiça, nem eles questionaram isso. Inclusive, o que nós fizemos lá na Alagoas Previdência? A gente detecta, viu, a gente faz um ofício para a Fazenda informando que, olha, secretário, o Legislativo não repassou e segura do décimo dele, da estimação. A gente manda o ofício para eles e o Tesouro segura do décimo. Não, inclusive a gente faz, o Tribunal de Justiça e outros que a gente tem que fazer. E a gente faz, não tem questionamento judicial nenhum com relação a isso. Então, na nossa lei, na lei do regime próprio, nós colocamos esse artigo. Se você quiser, a gente pesquisa lá no nosso site da Alagoas Previdência, que você vai ver a nossa lei, e lá tem esse artigo do décimo. Foi inserido na Constituição do Estado de Alagoas também, ou só na lei do RPP? Não, só na lei. Só na lei. A lei ordinária. Quando o órgão público ele retém o concurso público e faz terceirização, né, com seletiva, não dificulta a Previdência? Na verdade, isso tem que ser feito contra, né? A terceirização, quando você fala contratando uma empresa, em geral, financeiramente, no curto prazo, o valor é maior, porque a despesa do servidor praticamente dobra, né? Uma terceirização. Alagoas usou, em algumas situações específicas, que eu falei que precarização, na verdade,
são seleções, né? Aquela que é permitida pela Constituição. É seletiva. Seletiva, né? E ele fica 2 anos por mais 2 aí. Aí é muito mais barato, mas eu tenho um problema. Depois de 4 anos, nesses 4 anos eu tenho que ter feito o concurso. Eu só empurrei um problema para frente, né? Então, não é solução. Não é solução. A gente precisa estudar mecanismos. Então, assim, a gente está discutindo já há 2 anos no governo, e está melhorando isso, que a gente está chamando de um projeto de governo digital, ou seja, a gente está botando muitos dos serviços prestados à população pela internet. Isso resolve parte do problema. Ou seja, por exemplo, na Secretaria de Fazenda, boa parte do meu atendimento hoje é virtual. O contribuinte não precisa ir na secretaria. Ele resolve tudo pela internet. Isso resolve parte do problema. Mas lá no médico, eu ainda não tenho uma solução. Apesar da gente ter ido na China, ter visto um robozinho dando atendimento, mas é muito caro isso ainda, né? Isso não tem como resolver no curto prazo isso no Brasil. Os chineses estão resolvendo isso. Eles fazem uma telemedicina, ficou uma sala com 3, 4 médicos, um monte de máquinas espalhadas em um monte de lugar. A máquina, a pessoa entra na frente, ela faz um scanner da pessoa e já dá um meio diagnóstico. E com uma equipe atrás, médicos que dão o laudo, o problema. Só que isso assim, muita tecnologia, 5G, banda larga, né? Eles têm equipamentos e gastaram muito dinheiro nessa solução. Ou seja, uma equipe de 5 médicos atendem muito mais gente que o Brasil hoje fisicamente. Só que eles estão muito na nossa frente. É uma solução ainda que depende de infraestrutura tecnológica, precisa de gasto de investimento, treinamento de equipe, né? Então, não é a nossa realidade ainda, pode ser no futuro. Então, um profissional como médico é muito difícil uma solução de governo digital. Um policial militar é muito difícil uma solução. Claro que se você botar câmeras inteligentes com OCR, o Estado está fazendo esse investimento. A gente foi na Bahia agora recentemente, um investimento tecnológico impressionante. Faz um investimento uma vez só e você economiza um número significativo de policiais. A gente foi na Colômbia ano passado, eu vi a experiência de Medellín, eles reduziram a necessidade de policiais em 40% com sistemas de câmeras inteligentes. Eu acho que isso é um caminho, mas eu ainda assim vou precisar do bem na rua, não tem como resolver esse problema. Mas na área administrativa, tem soluções bastante interessantes de sistemas. Nós implantamos aqui esse ano, foi bem complicada a implantação, foi muito acelerada, um sistema chamado SEI. Todo o processo administrativo de Alagoas hoje ele é digital. A pessoa eu despacho agora no celular, né? Então, você economiza protocolo, economiza gente, economiza papel. Foi uma solução que a gente encontrou que já é do governo federal. Vai ser gratuito. O governo federal segue o programa. Eu acho que isso vai ser um caminho a conseguir. Mas isso não vai resolver 100% do problema. Você viu ali que a gente mostrou no gráfico? Nos próximos 5 anos, eu tenho 7 mil aposentados. Eu vou ter que fazer concurso. O Estado tem feito concursos pontuais. Por exemplo, na Fazenda, eu já tive de aposentadoria nos últimos 3 anos cerca de 200 fiscais aposentados. E eu vou ter, nos próximos 3, 4 anos, mais 200. Em tese, eu só vou ficar com 100 e poucos fiscais. Mas continuar pagando todo mundo. Mas eu tenho que repor alguma coisa. O fiscal tem que lançar lá, eu tenho que ter um cara na fronteira parando caminhão. Não tem jeito, eu não tenho uma máquina que pare caminhão. Aí nós estamos fazendo um concurso para fiscal, né? Hoje, Alagoas tem 4 contadores na Fazenda. É a menor relação de contadores do país. Eu tenho que fazer concurso para contador. Não tem outro caminho. Eu não tenho outro caminho. E aí, como é que faz essa conta? Do que eu posso fazer de concurso, que eu tenho que somar toda a despesa que vai permanecer ali, quem vai morrer, quem não vai morrer, pensão, aposentado e os ativos e o que eu vou repor. Isso é uma conta difícil de fazer. E a gente tem que fazer esses acompanhamentos. Então a gente faz um acompanhamento fiscal aqui, que a gente chama de acompanhamento fiscal de médio prazo, de 5 anos,
que a gente consegue verificar o que eu preciso fazer. Eu posso fazer esse concurso agora? Eu vou ter como pagar lá na frente? Isso é muito importante. Não dá hoje em dia para tomar decisão. O país está cada vez mais com a taxa de inflação menor, né? Isso faz com que a arrecadação dos tributos, que já está com uma carga tributária alta, eu não consigo aumentar a carga. Hoje eu soube que ontem o Rio de Janeiro aumentou a carga tributária em mais 2 pontos percentuais do ICMS de energia e comunicações. Já é a maior alíquota do país, está aumentando mais 2 pontos percentuais. Por quê? Porque o TJ deu um aumento de servidores e o Poder Executivo deu um aumento na faculdade estadual. E lá, como eles estão em emergência fiscal, deu um conselho que qualquer aumento aumenta a carga tributária. Rio Grande do Sul e Minas também estão nessa situação, nesse momento. Então, a gente tem capacidade de ficar aumentando a carga tributária, o povo vai conseguir pagar isso. Imagina a sua conta de luz aumentar cerca de 10% todo ano. Ninguém vai aguentar pagar. A gente tem limite na tributação para fazer isso. Então a gente não tem mais espaço para ficar aumentando a carga tributária. Poucos estados que fizeram isso, no final a arrecadação começa a diminuir. Porque as pessoas vão fazer o quê? Gato. O cara não consegue pagar. Ele vai fazer o gato lá na luz. Vai fazer o gato na água. No telefone o cara dá um jeito. Vai pelo WhatsApp, ninguém mais liga em ligação normal. Você tem uma ideia? A arrecadação do setor de comunicações, que já foi a segunda maior dos estados, todo mês ela cai 15% a minha arrecadação de comunicações. 15% todo mês ela cai. É muito impactante isso. Então a deterioração da base tributária dos estados está fazendo com que eu não tenha mais capacidade de ficar crescendo a receita. Então, o que antes eu poderia fazer para compensar o aumento da folha, eu não consigo fazer mais. Porque não adianta eu aumentar a alíquota, não adianta eu aumentar muito a arrecadação em fiscalização. Eu tenho ganhos, mas não é o suficiente. Eu vou diminuir benefício fiscal. Posso diminuir benefício fiscal, mas a repercussão ainda assim também não vai ser suficiente. Então a gente vai ter que ter sempre controle na folha, com planejamento dessa reposição de mão de obra e pensar em mecanismos. Infelizmente, o Brasil ficou num momento que está todo mundo encurralado. E eu não estou falando só de Alagoas, eu estou falando de todos os estados, todos os municípios e o governo federal. Cada um tem uma curva de aprendizado que eu mostrei ali, de quando vai ser o impacto. Essa curva que eu botei em 2023, 2024 em Alagoas, aconteceu no Rio de Janeiro em 17. Aconteceu em Rio Grande do Sul em 18. Em Minas, aconteceu também em 17. E outros estados estão vindo aí. Santa Catarina está com uma taxa, 2 pontos percentuais de crescimento de nativos em relação a Alagoas. Espírito Santo está com 3%, apesar de grande solvência fiscal, ali na frente ele vai ter um problema. Ninguém escapará desse problema fiscal. O que a gente está conseguindo com essa reforma é ganhar um fôlego para a economia do Brasil talvez voltar a crescer. Nós estamos há 3 anos com taxa de PIB negativo. E isso impacta diretamente na arrecadação tributária. A gente não está tendo espaço para cobrir o déficit. Esse é um problema que nós estamos tendo. Mas no caso dos militares, talvez teria que mudar essa legislação em relação à promoção deles? Então, a gente está com a proposta, estamos estudando, então vamos... Porque eles contribuem com uma faixazinha até uma altura pequena. E só que esse reajuste que eles têm, a contribuição não compensa. Então, o militar tem 2 efeitos. No caso de Alagoas, tá? Cada estado tem um problema diferente na lei de promoções. A nossa lei de promoções aqui privilegiou o fim da carreira, né? Empurrou o problema para o final. Nos últimos 2 anos, 3 promoções. E para piorar o problema, né, Roberto? A gente tem a composição dos militares, né? Quando ele promove, ele se aposenta. Aí o que acontece? Como é hierarquia, todo mundo embaixo pula, é promovido. Vocês entenderam isso? Quando o cara chegou coronel, ele saiu.
o major vai virar coronel, o capitão vira major, todo mundo é promovido na sequência. Então o efeito é duplo, né? É subsequente. Então é terrível o problema. No servidor civil isso não acontece. Se aposentou, o cara está lá, mas no militar não. Se aposentou, sai um, entra outro. Então esse efeito é devastador nas contas, entendeu? Mas isso já é assim há 200 anos. É como o militar funciona. A gente tem que lidar com o problema, de alguma maneira. A gente está propondo aqui mexer nessa questão de ser as duas promoções no finalzinho. Tentar diluir isso, diminuir essa taxa acelerativa de mudança. Tem uma gratificação que a gente criou aqui, e eles têm outro problema, com a hierarquia. Eu tenho que promover o cara, porque de qualquer maneira, na lei deles, mesmo que eu não promova, ele ganha. Porque quando ele assume o comando de uma patente que não é a dele, ele ganha com aquela patente. Isso é lei dos militares, entendeu? Então, isso é inevitável. O ganho que a gente vai ter com a reforma de 5 anos parece pouco, mas é muito expressivo. O militar vai sair de 48 na média que se aposentar, ele vai passar para 53, 55 anos para se aposentar. Vai ter, mas assim, você alonga bem a curva atuarialmente. Eu acho que o impacto ali atuarial pode chegar a 5 a 10 bilhões em Alagoas. Esse alongamento, né, Roberto? A gente não fez a conta ainda, mas é muito significativo. É mais que no civil o alongamento dos militares. O impacto é maior. Mais alguém, gente? Queria agradecer mais uma vez aí. Passar a palavra para a nossa organizadora. Só agradecer aqui ao Dr. Jorge pela brilhante palestra, uma grande explicação aqui. E aqui a gente vai dar agora falando em nome da NEPREM, um presente aqui pela palestra dada. E agradecer a todos, o Dr. Alex não chegou aí a tempo, o voo atrasou. E ele deve estar chegando para o encerramento. Agora a gente tem um almoço aqui, tá? E a nossa palestra motivacional daqui a pouco. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado. Bom almoço.